Assistindo a live agora sim. Opa! E tudo bem, cara? Tudo bom? E aí? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, é isso aí. Eu vou me apresentar, começar me Oi? apresentando. Depois que se apresenta, pode dizer, "Ô, tá boa a tua imagem, hein?" Então, eu acabei de pegar um celular emprestado. Ficou bom. Do jeito que tava, não dava, né, cara? Não tem É como. verdade. Então, para quem ainda não conhece, né, quem está vindo aí pelo Nelson, que vai assistir depois, Júnior. pelo Júnior, desculpa. Também só 3 pessoas ainda assistindo. Júnior, eu tinha até anotado aqui para não esquecer de chamar de Júnior. Tranquilo, tranquilo. É, para os mais íntimos. Uhum. Então, Júnior, eu sou o Rogério Krieger, Júnior também. Sou locutor, mestre de cerimônias, teólogo, comunicador e Uhum. consagrado da comunidade Arca da Aliança. Estamos Isso. aqui para falar sobre comunicação e timidez. Uhum. Uhum. Eu sou o Júnior, né? Não tenho tanta formação assim quanto o Rogério, mas, mas sempre me empenho muito, né, nessa questão de leituras sobre temas, né, de filosofia, psicologia. Então eu procuro uma live com dois júniores. Então eu procuro sempre estar inserido nesse meio, né? E, e aprender realmente alguma coisa que importe e transmitir isso também. Vamos só dar um boa noite aí para quem tá chegando. Ó, Letícia, que está aqui no cômodo do lado de casa. A Sandra, bem-vinda. A Amandinha, bem-vinda também, Amanda. Ô, o Bem-vinda. Carloseta aí, ó. E? A Lari, o Marcos, a minha avó tá aqui também. É isso aí. Sejam bem-vindos. Cara, Sejam vou todos te falar uma coisa. bem-vindos. Vou te falar uma coisa. A minha última live foi uma bosta. Foi uma bosta. Não pelo conteúdo, né? Tinha conteúdo até, cara. Só que Irmãos, a conexão ferrou com tudo, entendeu? Aí o cara vem pra essa até um pouco inseguro, né? Vai dar uma treta aqui. Mas vamos lá. Ao vivo é vamos isso aí. lá. Não, hoje tá boa a conexão. Eu também pensei que meu mundo ia me abandonar aqui, mas deu tudo certo com a minha conexão. Sim, A sim. minha primeira live, então tá tudo bem. Eu vou contar aí com a minha primeira também. Não tô brincando, desconsiderando capaz da Graziella, não. É a segunda, mas eu acho que com conexão, com boa imagem, é realmente a primeira. E, bom, eu quero só situar o pessoal aqui, dizer que a gente vai falar sobre comunicação e timidez, mas não é nada muito técnico, né? Eu acho que Isso, parte do que a gente viveu. Porque eu e o Rogério, a gente se conhece desde o tempo do seminário, é isso? Quando tu isso era, mesmo. quando tu era seminarista da filosofia. Eu te via É, passando pelos corredores do seminário menor. e a gente cumprimentava, né? Não era soberbo, né, cara? Aí depois a gente foi fazer, aí depois a gente foi fazer faculdade junto, né, de teologia. Isso, Exatamente. Onde eu acabei parando o curso ali logo depois do primeiro ano e o Rogério se formou, né? isso. E até o final me formei. Exatamente. Foi ali que a gente acabou estreitando um pouco mais os laços. Ó, o Guilherme, irmão do Jefferson Junks. Bem-vindo, Guilherme. Sejam Sinta-se, bem-vindos. sinta-se na minha casa e na casa do Rogério. Eu não estou na minha casa, estou na casa da minha avó, mas sinta-se acolhido do mesmo jeito. Começou a nostalgia. É verdade. Então, vamos nessa, né? Vamos Acho lá. que já temos aí 5 pessoas, já estamos no lucro. Já Oh, estamos no lucro, verdade. né? Rogério, uma pergunta. Por que Diga. comunicação e timidez, né? Por que a gente chegou nesse consenso aí, nesse tema? Bah, Só é uma boa pergunta. Oi? Fala. só para orientá-los, o porquê que a gente decidiu realmente falar sobre isso. Comunicação é o tema que eu trago, assim, no meu Insta, né, a minha segunda profissão, digamos assim, né, é a comunicação.
né, minha paixão também, né? Sou locutor, né? Trabalhei muito tempo na Rádio Arca da Aliança e locutor agora também freelancer, né? Trabalho por conta, também como mestre de cerimônia. Então, eu gosto muito da comunicação, né? Tanto que meu Instagram é Rogério Krieger Comunicação. E a gente percebe, né, que a timidez é uma coisa que atrapalha, né? A gente pensar como me livrar da timidez, como falar em público, né? Como que eu vou conseguir falar até mesmo numa live aqui para 6 pessoas que nem conheço todas elas e como que eu vou conseguir, né, Aham. falar sem timidez. O que é preciso para vencer a timidez? Né? Foi um pouco desse, desse ponto que eu parti, né? Como Uhum. vencer a timidez. Penso que agora estou aqui com as pernas tremendo, estou tremendo também para fazer essa live, mas estou aqui me vencendo, vencendo a minha timidez também. Engraçado, né, cara, que a gente não tá nem no contato físico mesmo, nem eu e você, e nem com o pessoal Sim, aí, e ainda assim dá o nervosismo, né? Olha só, é verdade. que negócio. Até porque muitas das coisas que eu faço na locução, na comunicação, até com mestre de cerimônias, é tudo um roteiro programado. Então, para mim, é muito. A gente fica muito mais cômodo quando tem alguma coisa que a gente precisa ler, né, e Sim, falar aquilo que já está pronto. Mas algo exatamente. Exatamente. partindo de si mesmo é um pouco mais difícil. Uhum, uhum. E deixa eu te perguntar. Bom, eu trabalho com vendas, então eu também lido com pessoas o dia inteiro, né? Eu também, no meu trabalho também. E lido, né? E lido também com o elemento da imprevisibilidade, né? Porque a gente não sabe, não é um roteiro, né? Não é um roteiro pronto, um script que você segue, né? Você lida com o Sim, imprevisível, entendeu? Você não sabe o que vai vir do outro lado. E, exatamente. e eu queria saber, né? Se existe aí alguns passos, né? Alguns passos em que a gente pode mais ou menos nortear alguma espécie de comunicação cristalina, vamos dizer assim, limpa, né? Que não seja Sim. aquela confusão que a gente vê em muitos lugares, né? Queria saber se tem algum passo, se tem alguma linha de raciocínio, como é que funciona exatamente isso? Porque tu trabalha com comunicação, né? Tu já trabalhou na rádio, então eu acho que você tem mais propriedade, tecnicamente falando, nesse sentido, não é uma live técnica, mas tecnicamente falando, nesse sentido, você tem mais propriedade, né? De falar sobre isso, eu penso, né? Sim. Eu até separei aqui, né, na verdade, alguns Uhum, passos realmente para essa comunicação sem timidez, né? E vou trazer alguns passos, algo que eu venho estudando também, né? Porque assim, a gente tem a técnica, mas nem sempre a gente para pensar assim, então eu pensei, o que eu vou colocar? E uhum. veio muito claro. Então, o primeiro passo, que é uma das coisas que mais. Ó, o Jefferson estava ao vivo agora há Ah, pouquinho, o Jefferson Junks já entrou eu aqui. cheguei a entrar na live dele rapidão. Chegou em tempo, Pedro hein? A gente Mendes não começou ainda. O assunto, assistiu, né? propriamente dito. Começar agora. Então, passo. É, Primeiro passo. maravilha. Não se preocupe com o que os outros pensam ou vão pensar de você. Não se preocupe, claro, a gente se preocupa, né? Tô aqui 7 pessoas ao vivo pensando, meu Deus, será que vão ver o que são esses dois barbados aqui que estão querendo fazer essa live juntos aí, mas não ficar Alguém preocupado. printa, rapidinho, alguém printa isso daqui para depois me mandar, hein? Eu quero ter um registro de uma live limpa, assim, ó, que eu nunca tive na vida. Vai lá, vai lá. Mas é isso aí. Então, o primeiro passo, não se preocupe com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar depende deles e não depende da gente. Então, muita gente fica estagnado pensando, o que vão pensar, sei lá, meu primo vai pensar que eu estou aqui fazendo uma live, né? E que a minha mãe vai pensar se depois vir essa live. Meu Deus, meu filho agora está bloqueando com essas coisas de internet. Então, a gente fica pensando muito no que os outros vão pensar e a gente não sai do lugar. Então, o primeiro passo é não se preocupar. Exatamente. E assim, Rogério, nesse sentido aí da timidez, né? De Sim. vencer a timidez. Algo que é extremamente muito importante, né? O Reginaldo aí, bem-vindo, Reginaldo. Opa! Lemes, bem-vindo, bem-vinda. O que é muito importante? A questão da manifestação. O que vem na cabeça da pessoa que ela vai, no momento em que ela decidiu se expor, ou expor alguma ideia,
expor algum pensamento ou até mesmo algum sentimento, é o julgamento, né? As pessoas vão me julgar. As pessoas vão me julgar. É isso que vem. Entendeu? A pessoa deixa às vezes de falar uma coisa que sente porque tem medo do que o outro vai dizer em relação àquilo. Ela deixa de expor uma ideia ou até mesmo de fazer isso que a gente está fazendo, né? Que a gente começou a fazer lives, trazendo algum tipo de conteúdo. As pessoas, elas pensam, eu não vou fazer isso porque vão me julgar, entendeu? Acontece que, independente se você esteja fazendo algo ruim ou bom, o julgamento vai existir. Sim. Entende? O julgamento não é só sobre questões negativas que uma pessoa apresenta ou faz. É também sobre coisas boas. Entende? Então, assim, a pessoa cria esse universo falso da timidez justamente pensando, né, que se ela errar, as pessoas vão julgar. Acontece que se ela estiver acertando, as pessoas também vão julgar. O julgamento existe a todo momento, entendeu? É uma coisa mesmo da pessoa, o ser humano. O ser humano julga. Ele sempre está querendo dar aquele pitaco, aquela opinião dele, aquele achismo dele sobre alguma coisa, entendeu? Então, quando você percebe que dos dois lados existe um movimento de julgamento, tanto no lado positivo, né, daquilo que você está fazendo, quanto no lado negativo, a timidez ela perde força. Por quê? Por que deixar de se expor? Por que deixar de mostrar alguma coisa se vai ter julgamento se isso independente se isso esteja sendo bom ou ruim? Você entende? Sim. Uhum. Então, assim, a timidez ela realmente já começa a perder força nesse aspecto, né? É uma coisa ilógica você ter timidez, não faz sentido, entende? Isso mesmo. É um pouco do que como as crianças aprendem, né? A gente às vezes tem medo de, por exemplo, a Adriele estava naquela live, na fatídica live. Adriele, bem-vinda! Bem-vinda! Sinta-se em casa e sinta-se muito parte dessa live, muito com a imagem bem... Ó, tá lindo isso, tá lindo, tá lindo. Então, continuando, perdi, lembrei. Então, muitas vezes a gente fica, por exemplo, quando a gente está estudando isso, que eu estou aprendendo um pouco na questão do estudo do inglês, por exemplo, né? E a gente fica com vergonha de falar inglês, de falar aquilo que a gente está aprendendo, porque eu vou errar, porque eu vou errar a pronúncia, porque eu vou errar alguma coisa, as pessoas vão rir. Mas, por exemplo, uma criança, quando está aprendendo a falar, ela não está nem aí se ela vai errar, se ela vai falar, trocar o L pelo R. Ela quer aprender, né? Ela quer se comunicar, ela vê as pessoas se comunicando e ela tenta se comunicar também. Tem um pouco desse sentido de a gente não ficar pensando tanto, eu vou errar. Claro que tu vai errar, a gente vai errar, a gente vai falar besteira, né, por exemplo, eu aqui falo, da comunicação e tudo, e tem um monte de né no meio da minha comunicação, um monte de Normal, então normal, né? a gente vai pisar na bola, então não se preocupa muito. Tem, e também, né, tem o ponto do julgamento, também tem o ponto de que muitas vezes as pessoas não estão nem aí para aquilo. A gente fica pensando, o que vão pensar? Às vezes não vão pensar nada, não vou nem pensar. Tá Exatamente. falando ali, pô, que legal, vou assistir o que ele vai falar, e a gente fica pensando, meu Deus, o que a pessoa vai pensar da minha live, o que a pessoa vai pensar que eu estou fazendo stories, que eu estou andando na rua com o celular na mão e falando com o celular, parecendo um louco. O que as pessoas vão pensar? Enfim, deixa as pessoas pensar o que elas quiserem, né? Mas eu estou aqui preocupado com o conteúdo que eu quero apresentar e preocupado, e aqui vai entrar um pouco agora já do segundo passo, né? Eu passos, né? Tinha perguntado dos passos. Posso já partir para o segundo ou quer ainda falar alguma coisa nessa primeira? Não, pode partir. Só essa questão aí do que as pessoas vão achar, realmente, cara, as pessoas elas não estão nem aí, cara, sabe? Elas não estão nem aí. Daqui 3 horas, daqui 2 dias, o pessoal já vai ter esquecido o que a gente falou aqui. A menos que o que a gente tenha construído tenha realmente tocado a pessoa e feito muito sentido para ela, entende? Mas, assim, 90% as pessoas... acontece esse desperdício, entende? As pessoas não estão realmente atentas ao que... Voltou? Olá, voltamos. Voltamos. Então, eu nem ouvi o que tu terminou de falar, mas... Então, tudo bem. Chegou aí um pessoalzinho novo, eu introduzi eles um pouco sobre comunicação. E
E vamos retomar de onde a gente parou. Bem, então, segundo passo? Uhum. Segundo passo. Então, o primeiro passo, não se preocupe com o que os outros vão pensar. E agora, o segundo passo, muito importante para vencer a timidez. E para mim, esse é o ponto mais importante. Deixa eu melhorar aqui para ficar uma luz melhor. Agora sim. O ponto mais importante, que é se preocupe com os outros. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, mas se preocupe com a outra pessoa que está diante de você. Tem um joguinho de palavras aí, né? Isso mesmo. Eu não estou me preocupando com o que o Júnior está pensando de mim, do que eu estou falando aqui, mas eu me preocupo com ele. Opa, Anderson, entrando aqui agora também. A Laurinha também está aí. Isso, seja bem-vindo. Eu me preocupo com a pessoa que está na minha frente. Eu estou atento a ela. E quando eu me preocupo com a pessoa que está na minha frente, quando eu saio de mim, quando eu saio da minha própria, do meu próprio umbigo, né, pensando só em mim mesmo, pensando só nos meus medos, pensando só nos meus traumas, pensando só que eu não sei falar, que eu não consigo falar, mas quando eu me preocupo com aquela pessoa que está ali na minha frente, por exemplo, no meu trabalho, que está ali com um problema, né, porque eu trabalho com atendimento também, alunos de uma faculdade, então, quando eu me preocupo com aquela pessoa que está ali na minha frente com um problema e eu sou a pessoa que ela pensa que pode resolver o problema dela, então, aí a timidez acaba, né? Precisa acabar, porque eu quero servir aquela pessoa que está na minha frente, é servir ao outro. Então, eu ponho a minha timidez no bolso e vou para frente. Exatamente. E assim, uma questão que é extremamente importante nas relações humanas é ser facilitador da outra vida, entendeu? Suportar a outra vida, colocar para si mesmo a obrigação de suportar a outra vida e ser um auxílio para os problemas que ela traz. Você está entendendo? Sim. Então, assim, quando você faz esse movimento de entrega, entende? E realmente atento, sem se preocupar com o que ela está pensando de você, mas preocupando de verdade com o que ela está trazendo para você, entende? Você acaba tendo esse movimento de serviço e agregando demais, entendeu? Agregando valor na vida do outro. Isso mesmo, como falou aqui a Laurinha falando aqui, ó, dá de ti. O Ítalo, ele fez uma postagem daquele poema, eu não sei se tu lembra, que fez a postagem de um poema, assim, que realmente ele arrebentou com aquilo, sabe? E nesse poema tem aí uma frase que realmente é dar de ti, né? É o serviço da vida humana, cara, é a entrega, sabe? É a doação. Quando você perde esse sentido, quando você não dá mais valor para esse tipo de movimento do coração humano, as coisas elas se perdem, entendeu? A vida fica vazia, não floresce mais nada. Por quê? Porque é aquela questão do Martin Buber, sabe? O filósofo judeu. A relação do eu com o tu. É aí que a vida humana se estabelece, entende? Isso mesmo. O próprio Cristo, né? Eu sou cristão, o Júnior também o próprio Cristo, né? Como ele se relacionava com as pessoas. O que queres que eu te faça? Ele começava o curso dele a partir das outras pessoas, né? Ele multiplicou o pão porque as pessoas estavam ali como ovelhas sem pastor e ele sabia que elas estavam com fome. Ou seja, é sempre uma preocupação com a outra pessoa. A partir dali, ele fazia os discursos dele, fazia as curas dele, né? O primeiro milagre dele, né? Não estava nem aí, ele estava ali no casamento e tal. Daí chegaram, eles não tem mais vinho, tal. No começo ele ficou meio assim, mas daí ele fez as coisas que ele fazia, os milagres que ele fazia, era sempre para outra pessoa, não para se aparecer. Exato. Mas pensava disso. O que queres que eu te faça? Então é isso, é sair de si e ir ao encontro, dar de ti, realmente. Se preocupando de fato, né, com o outro. Se preocupando mesmo. De verdade, exatamente. Sem mentira, né, sem fingimento, mas preocupar de verdade com as pessoas, a partir daí, realmente, me preocupando, por exemplo, com essas 10 pessoas que estão aqui assistindo. Exatamente. Né? Que eu vou... Bem-vinda, Thay. Márcia Tereza também, seja bem-vinda. Renata Jorge. Isso. Isso aí. Então, esse é o segundo passo, para mim é o mais importante, né? Estar atento às pessoas, atenção total, aquele exercício da atenção. Se eu estou diante de uma pessoa
que está na minha frente está realmente atento a ela, né? Não está preocupado com outras coisas, né? Não está, mas realmente olhar para aquela pessoa, me preocupar com ela. É isso que Rogério, vai. vamos ser didático aqui, né? Tá tudo bem com a tua internet aí? Tá, porque tá travando? Tranquilo, né? Vamos ser um... Às vezes dá uma travada aí, daí tu para numa posição muito bonita, aí fica... Não, então, só para retomar aí, para ser um pouco didático para o pessoal que está chegando. Primeiro passo, então, para vencer a timidez, não Não, se preocupar com o que o outro está pensando de você. exatamente. Segundo passo, se preocupe exatamente em resolver os problemas e servir as pessoas, ou seja, se preocupa com outra pessoa. Exatamente. Se preocupar É um com a jogo de pessoa. palavra aí. É um jogo de palavra, né? É um jogo de palavras, exatamente. É um jogo de palavras justamente para a gente não esquecer. Não se preocupar com o que os outros vão pensar, mas me preocupar com a necessidade da pessoa que está na minha frente. Perfeito. Deixa aí. Tá funcionando. Pensei que tá travado, mas tá tudo certo. Tamo bem, tamo bem. Tudo bem, tudo bem. Podemos ir para frente? Vamos, sempre em frente. Sempre em frente. Terceiro passo, e aqui também, todos eles eu acho importante, né? Por isso que eu Claro. coloquei passos aqui. E eu tiro isso também de um livro que eu estou lendo, né? É um livro muito antigo, sim, muito antigo não, mas é um 1930, 40, mais ou menos assim. Olá, Milena, do Speak With Me Project, minha professora de inglês, a melhor professora de inglês do Brasil e do Reino Unido, acabou de entrar aqui na live, tá? Se você quer aprender inglês, lá no Instagram dela, é Speak With Me, ela tem dicas ali nos stories. Mas aqui a gente tem a galera fera, tem a Laura, que é a melhor educadora física que eu conheço, tem a Thay aqui, que é a melhor consultora de moda com relação a cores que combinam contigo também fora do comum. E agora é a Milena, né, que recentemente começou a me seguir por causa de ti, cara. Por causa de Sim, ti. é isso aí. Hi, Milena. E agora, então, vamos continuar. O livro... Passo. Isso. O livro que eu estou lendo, né, falando nisso, é um livro famoso aí, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. É assim que se fala. É mais voltado para a questão de vendas e tal também, mas de relacionamentos, mas enfim, é uns pontos muito importantes e muito do que eu estou falando aqui eu tiro dele também do nosso professor Ítalo Marcilli, né, que a gente conhece aí também. O cara. O cara. Larissa Fernandes. Fala, tem gente top aqui nessa live, né? Quanto tempo, cara, eu não consigo desvincular a imagem da Larissa com argila. Porque nos encontros de espiritualidade no seminário, ela fazia aquela brincadeira da argila e tal, e toda vez que eu vejo a argila, eu lembro da Larissa, cara. Ficou marcado mesmo. É isso aí. Então, continuando, né? Terceiro ponto. Não critique, não condene, não se queixe. Muitas vezes a gente vai abrir a boca para falar alguma coisa, a gente já vem com críticas das outras pessoas, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente traz críticas, né? Começa a criticar as pessoas e enfim, quando a gente é criticado, a gente não pensa em fazer as coisas melhores. Por exemplo, eu estou precisando fazer alguma coisa, né, que eu deixei de fazer e alguém começa a falar, porque tu não fez assim, ok. A gente realmente não vai, Angline, da Arca também, aqui, seja bem-vindo. A gente não vai querer fazer as coisas, né? A crítica, ela não nos ajuda. Não nos ajuda. Então, se ela não me ajuda, se eu não gosto de ser criticado e a crítica não vai servir para mim como uma motivação, por que eu acho que para outras pessoas vão servir? Uma coisa que é importante que vocês entendam e compreendam e guardem no coração mesmo. Não existe crítica construtiva, tá? Tirem isso do imaginário de vocês. Crítica é crítica, tá? Crítica é crítica. Então, assim, entra naquela questão do juízo, entendeu? Daquele quesinho de soberba que você tem, sabe? De aquele movimento um pouquinho egoísta. Então, quando você vai criticar alguém, não tem essa, estou
criticando, mas é para te construir. Não, você está fazendo uma crítica, entendeu? Você está fazendo uma crítica. É importante que a gente tenha claro isso, sabe? Isso mesmo. Dê sugestões para as pessoas, Isso. dê sugestões, fale de uma maneira. Assim, aqui quando eu digo crítica, é realmente criticar mesmo ali, começar a falar mal das pessoas. Então, não critique, não condene, né? Uhum. A gente se preocupa ali com o julgamento. Gabriela Tavares, a melhor nutricionista e a melhor cunhada que eu tenho também. Namorada do meu irmão, Rafael. Seja bem-vinda também. Legal, Então, legal. não critique, não condene e não se queixe, né? Não fica se queixando aí para as outras pessoas. Ou seja, né, como diz o... A minha esposa entrou na live agora também, estava ouvindo. E Agora está aqui agora o também bicho na pegou, hein? live. Agora o Foi bicho amor. pegou. Que momento, né? Um momento familiar aqui. Então, não critique, não condene, não se queixe. Ou seja, a gente atrai muito mais abelhas com uma gota de mel do que com 1 litro de vinagre. Perfeito. Essa é o que eu queria trazer, então. Pessoas azedas, né? Que ninguém gosta de gente azeda. Ah, cara, aquele cara que reclama de tudo, Meu Deus. pé no saco, é chato pra caramba, cara. Muito E ali chato. tem aquela coisa também, né? Que assim, se você fala mal, por exemplo, tô aqui com o Júnior, né? E a gente começa a falar mal do Jefferson, né? Então aqui estamos falando mal. Depois a gente sai embora, daí o Júnior fica pensando, meu Deus, se ele falou mal do Jefferson para mim, quem garante que ele não fala mal de mim para outra pessoa? Exatamente. As pessoas às vezes reclamam dos outros, que criticam os outros, porque viu fulano, porque o fulano sei lá o quê. E 90% do que as pessoas reclamam tem um nome simples chamado vida. É um movimento real da vida, cara. Tá É isso. entendendo? 90% do que tu tá reclamando é a vida. É um movimento natural. Não tem como fugir disso. Entende? Isso mesmo. A vida é a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo. Sei lá, aconteceu aqui uma tragédia, furou o cano, fui fazer um furo aqui na pia, furou o cano. Claro, que bom que tu tem uma furadeira, que bom que tem água passando aí no teu cano. E acontece, né? A vida é a vida acontecendo. Então, não se queixe, né? Não reclame, não incomode, né? Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa leve, seja uma pessoa de boa convivência, agradável, essa é a palavra que eu estava procurando. Agradável. Uma presença agradável. Exatamente. Seja uma presença agradável, isso mesmo. Isso é um ponto para vencer a timidez, né? Porque a gente vai de novo, isso entra num movimento de sair de si para ir. Todos os pontos aqui, na verdade, eles se interligam, né? Um ao outro. Então, essa é a grande verdade. Então, ser pessoas agradáveis, né? Ser uma pessoa de convivência agradável. Se for reclamar, melhor ficar quieto. Exatamente. Se tu não tem nada para agregar, entendeu? Se tu não tem nada para agregar, fica quieto, cara. É a melhor coisa que tu faz, entendeu? Se tu tem algo que realmente tu acredita que vai acrescentar, que vai transformar o ambiente que tu tá, a pessoa que tu tá conversando, aí se manifeste. Do contrário, não vale a pena. Isso mesmo. Isso mesmo. Mônica, Então, seja bem-vinda. E agora um outro ponto que também, né, é um jogo de palavras ali, né, que é o quarto passo. Estou anotando aí, quarto passo. Elogie. Faça um elogio honesto e sincero. Por isso que eu digo honesto e sincero. Não vai elogiar uma coisa que a pessoa não tem. Por exemplo, um gago, né, uma pessoa que é gaga ali, que, né, sei lá, tem um problema. Daí você vai dizer, nossa, como você fala bem, como você... Não é isso, não é mentir para a pessoa. Sim, né? sim. Aquela pessoa desafinada e dizer para nós como você canta bem, como você... Não, mas elogiar aquilo que é verdade. Né? E todas as pessoas, né, têm alguma coisa a ser elogiada. Né? Claro. Então, encontrar esse ponto de elogio. E elogiar as pessoas, realmente. Né? E até ponto para vencer a timidez, né? Como a gente está falando, às vezes com as pessoas desconhecidas, né? Elogiar
sei lá, entrar no... Quando vai no mercado ali, pô, achou uma camiseta legal da pessoa, meu, que camisa bonita, que legal, isso é puxar assunto, né? A gente vai puxar assunto com as outras pessoas, com os desconhecidos também, de alguma coisa, isso também nos ajuda a vencer a timidez, né? Aquele papo clássico, Ven- né? Do vencer, tempo. vencer, vencer a timidez e gerar comunicação, entende? Exatamente. Vencendo a timidez, gerando comunicação. Então, faça um elogio honesto e sincero. Quem não fica bem com, quem não gosta de um elogio, né? Quem não tá, às vezes a gente está ali com aquela pessoa que a gente não consegue se abrir com ela, ela não consegue ter aquele ponto de comunicação, não consegue gerar comunicação, daí a gente fala para a pessoa, poxa, Júnior, que boné legal, como ele fica legal em ti, a pessoa vai ficar toda feliz, vai se abrir ali, vai criar Meu Deus do céu, obrigado. Ai, cara. como Não, uma barba, como você fica bem de barba, enfim. exatamente. Agora, além de gerar, né, um movimento positivo na pessoa que recebe elogio, quando você transmite um elogio falso sobre algo que a pessoa não tem, gera um constrangimento também. Tá? Sim. Por quê? Porque a pessoa reconhece que ela não tem aquilo, entende? A Ela pessoa sabe. reconhece. A pessoa, no fundo, ela sabe, entendeu? Então, quando você tenta aí mascarar um elogio, né? Levar ela para esse estado em que ela não está, gera um constrangimento. Porque a pessoa reconhece, ela sabe o que ela tem, o que ela não tem, o que falta, o que não falta, entende? Sim. Então vai gerar um constrangimento, vai gerar aquele sentimento, né? O que a pessoa quer, né? Tá querendo me agradar, né? O que ele quer. Exatamente. E o Exatamente. elogio deve ser desinteressado, né? A comunicação deve ser desinteressada. Uhum. Deve partir realmente para, né, de algo, enfim, não pensando no interesse, mas pensando realmente estar ali com aquela pessoa, elogiá-la realmente Uhum. e ser uma presença para ela. Cara, não tem nada pior. Não, tem, né? Coisas piores, mas para evidenciar aqui do que você está, né, num contato com alguém desinteressado e fingindo interesse, sabe, cara? É muito triste isso. É realmente corromper o verdadeiro sentido do diálogo, entendeu? Da comunicação, da troca de ideias, de experiências. E tu vê que tu tá num vazio ali, na verdade, né? Porque a pessoa não tá interessada, não tá gerando conexão, não tá gerando comunicação, entende? E, e acaba deturpando realmente o sentido. Sim, é verdade. Então, elogiar honesta e sinceramente, né? Isso quebra tudo, desmonta a pessoa ali na sua frente, realmente, e isso vai abrir, Desarma. desarma, isso, essa é a palavra que eu quis trazer, que eu ia falar, desarma a pessoa realmente. Um elogio desarma, né? Um elogio vai realmente fazer a pessoa se abrir, né? Então, Uhum. elogie. Esse é Ó, o aqui a Larissa falou, presença consciente gera comunicação assertiva. Perfeito, perfeito. Se você está consciente numa conversa, se você está consciente na transmissão do que você está passando, entendeu? Gerando esse relacionamento interpessoal, com certeza você está acertando. Não tem erro, entende? Não tem erro. Mesmo na imprevisibilidade, como por exemplo na live, né? Mesmo aqui, ó. Os dois estão inteiros no que estão fazendo, interessados, não tem erro. Não tem. O imprevisível está acontecendo, mas está Sim, tendo um movimento de assertividade aqui, entendeu? isso mesmo. Então, Lucas, brother, welcome. não tem É, momento de mudar. tentando impressionar a professora de inglês. Ai, ô, Rogério, agora deixa eu Oi. te falar uma coisa, cara. Que eu venho pensando há algum tempo, devido a algumas leituras e me inteirando um pouco mais dentro da literatura, entende? Da literatura universal, literatura russa, literatura inglesa, né? O que que eu venho percebendo? Tem alguma coisa aí? Peraí. Minha esposa tá aqui, que foi, né? Ah, tá. Lá que é o carregador. Tá bom. O Senão que ela não vai conseguir assistir a live. Pronto. Não, então dá o carregador lá para ela. Já dei, já dei. O que que eu percebo? Que
tem tido uma falha grande na comunicação, né? A Sim, questão da palavra em si, né? Cara, eu fiz teatro, entende? Eu estudo arte e, obviamente, você consegue se comunicar sem a palavra, né? sim. Gestos, a dança, né? O teatro mesmo, a mímica, você consegue ali fazer um movimento de comunicação sem utilizar a palavra. Agora, opa, peraí, o áudio do Gor tá Estou ouvindo baixinho. bem aqui, Milena. Será que é só o dele? O meu tá bom? Que estranho. Que Tu tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem, né? Tá, então vamos continuar, vamos continuar. Agora, o ápice da comunicação, eu acredito que se dá por meio da palavra, sabe? Sim, Porque assim, ó, entre o que nós sentimos e pensamos para com a realidade externa, né? A realidade objetiva diante da realidade subjetiva, eu acredito que exista um espaço muito grande, né? Existe um hiato nesses dois polos. E a palavra, ela consegue realmente, né, atingir não 100%, mas atingir com mais precisão aquilo que a realidade se apresenta diante de nós, né? Então, assim, a importância de você, para uma boa comunicação, estar dedicado a uma boa leitura. Você compreende o que eu estou falando? sim, Porque o que é a literatura, né? A literatura real mesmo, aquela que tem peso, aquela que, né, os anos passam e ela também está caminhando junto. Por quê? Porque trata sim. sobre a verdade, né, da vida humana. A literatura é isso, afinal, né? É a possibilidade, as possibilidades de vida humana relatadas por meio da escrita, por meio da palavra, né? Então, assim, quanto mais você se debruça ao, ao movimento de leitura, da boa leitura, você consegue ali absorver tanto as possibilidades de vida, entendeu? As possibilidades de vida humana, quanto uma exposição vasta de vocabulário, entende? Por que que gera muitas vezes na comunicação aquele conflito de, vamos supor uma, uma briga, né? Entre marido e mulher. Deu ali a briga e de repente, porra, bom, não era bem isso que eu queria ter dito, né? O que que é? É justamente aquilo dali que a Larissa falou, né? Você não estava consciente e você não soube utilizar a palavra correta para transmitir o que você sentia, entende? Por quê? Porque Sim. a palavra nesse espaço, nesses dois polos, do que sentimos subjetivamente e do que a realidade tem como objetivo, a palavra ela faz essa transição. A palavra é a ponte, entende? Então, quanto mais você aprimora o teu vocabulário, quanto mais você busca um vocabulário vasto, mais você vai ter a chance de ter uma comunicação consciente e assertiva, entende? Você vai saber Uhum. utilizar a palavra correta, não que expresse 100%, porque é difícil, né, cara? É você Sim. traduzir os sentimentos, aquilo que você pensa exatamente para o campo da realidade objetiva é complicado. Aquelas pessoas que conseguem, né, numa palavra já responder alguma coisa, não pensa, não tem aquele movimento de busca dentro de si, eu estranho um pouco, tá? Eu Uhum. estranho. Então, assim, quanto mais você tem esse leque de palavras que possam te servir nesse translado, né, nessa tradução, melhor é. E aí que entra a importância da leitura na comunicação. Você entende? Quanto mais você lê e lê coisas boas, entende? Mais você vai ter essa capacidade de transitar do que você sente e pensa para a realidade objetiva, entende? Isso. E até é interessante algo que tu estava falando agora, sobre o pensar, né? Eu estava vendo hoje um story do Ícaro de Carvalho, né? Uhum. Grande mestre aí da comunicação, do marketing, enfim. E ele falou também, alguém comentou ali nas perguntas, né, que às vezes não consegue expressar aquilo que pensa, acha que pensa muito melhor do que fala. Era algo Exato. que daí ele falou assim: olha, geralmente as pessoas que falam bem pensam bem, e as pessoas que não pensam bem não falam bem. Está muito ligado. Então, é a clareza. Então, assim, então, geralmente, pode ser que você não pense tão bem quanto acha que pensa. E é a clareza Exatamente. do pensamento, a gente consegue trazer também para a clareza para o externo, né? Quanto melhor, e isso entra a leitura, isso
entra assistir Bons boas, filmes, bons filmes, boas palestras, né, boas lives. boas Isso, lives começando aqui. isso, exatamente. Isso vai Sei. trazer também muito mais, um maior, como que eu posso dizer? Caiu minha caneta ali, ela foi descendo. Tava olhando. Mas isso vai gerar um leque maior, né, na sua cabeça de vocabulário, de cultura Sim, realmente, né? sim. Isso vai trazer também para sua comunicação. E te auxilia também na timidez, né? A gente está aqui falando da comunicação, voltando ali na timidez, Uhum. né? Isso. Bons livros lidos, entendeu? Boas palestras assistidas, bons filmes, entendeu? Você criar esse imaginário, esse imaginário de símbolos e conseguir traduzir para a realidade, com certeza vai te auxiliar na timidez, entendeu? Por quê? Porque além de um movimento egoísta, né, que a timidez traz, de achar que todo mundo está o tempo todo te reparando e que você é o centro das Uhum. atenções, vem também junto, nesse combo, vem essa questão da insegurança. Por quê? Porque você não domina determinado assunto, você não consegue transmitir o que você sente, o que você pensa, então você se recolhe. Você está entendendo? Então você se esconde, justamente para não precisar ter esse movimento de exposição. Entende? Então, assim, volto a repetir. E no meu perfil, cara, o que eu mais falo hoje, né? Além de assuntos da psicologia, da filosofia, né, de uma maneira um pouco mais incisiva, né? O pessoal às vezes não compreende, né? Mas, assim, eu falo sobre a literatura, porque na literatura, entendeu? É na literatura que você vai alcançar esse leque, né, de vocabulário e de possibilidades da vida humana e vai conseguir linkar, entendeu, com a tua realidade objetiva e transmitir isso de forma bem mais clara, bem mais clara. Isso mesmo. E até bom, perdi o pensamento. Falando em pensamento ali, o Jefferson está comentando ali uma frase de Pierluigi Piazzi. Você Isso. pensa da maneira como fala. Se você fala mal, você Você pensa mal. vai pensar mal, exatamente. Exatamente. É de se pensar nessa frase. Uhum, Algo agora sobre a timidez também, eu estava pensando aqui agora, né? uhum. Realmente, na verdade é o próximo passo. Não sei se eu posso falar agora também, já esse passo Não, agora. manda aí, só para finalizar a questão da palavra, Analisa só aí. para finalizar ali. Se coloque nesse exercício, se coloque nesse exercício de análise, entende? Da língua, entendeu? Analisa o que você está falando. Analisa mesmo, tá? Eu não estou falando aqui necessariamente na questão da gramática, tá bom? Não é isso ainda, porque ela vai com certeza servir à boa comunicação da escrita. Mas o que que é? Analise aquilo que você está falando. Veja se realmente o te amo entregue para alguém está sendo realmente aquilo que comporta o ato de amar, né? Eu acho que é muito importante. Vocês precisam ter essa clareza. Vocês precisam analisar o que vocês estão dizendo. Analisem com verdade, sejam criteriosos nisso e sejam, acima de tudo, honestos, para ver se o que vocês estão tirando de dentro corresponde com aquilo que está fora. Tá? Isso é muito importante. A maior parte da comunicação deturpada, errada, né, falha, que machuca, que ofende, é justamente porque você não consegue analisar realmente o que você está dizendo de maneira que aquilo fique claro e seja objetivo. Tá? Isso mesmo. E entra aqui, é, não era nem o quinto passo, mas realmente é algo, né, é o que eu já tinha trazido em outros momentos, né? Fale Uhum. a verdade, né? Fale a verdade, faça esse compromisso com a verdade, né? Sua comunicação melhora muito também quando você fala a verdade, porque assim, as pessoas podem mentir na comunicação, podem falar bem, podem. A política Óbvio, o que é um mais grande, tem é demagogo aí, né, cara? mas uma hora a casa cai. A gente não consegue manter uma máscara no rosto por muito tempo. Uma hora vai cair, quando cair vai ser muito mais feio do que se você tivesse começado a falar a verdade desde o início. Isso, a mentira não se sustenta por muito tempo, né? Cara, existem, como eu posso dizer, é clichê, né? As coisas são clichê justamente por quê? Porque é, entendeu? Então a mentira tem perna curta é justamente por isso, porque ela não consegue ir muito longe.
entendeu? Você não Exato. consegue sustentar uma mentira por muito tempo. As pessoas vão perceber, em algum momento as pessoas vão perceber. Exatamente. Então, realmente, esse é uma verdade, né? Falar a verdade, fazer esse compromisso com a verdade, né? Se for para inventar alguma coisa, se for para falar alguma coisa que nem fala nada, é melhor ficar quieto, mas Exatamente. realmente comunicar a verdade, né? Aquilo que é a verdade. A verdade liberta, né? Como diz Cristo, né? A verdade vos libertará, só a verdade. Cara, eu quero que o pessoal esteja muito ciente, entendeu? Entre erros e acertos da nossa condição humana, tá bom? Vindo da nossa queda primeira lá em Adão e Eva, eu quero que vocês entendam que não importa o conteúdo que a gente esteja passando aqui, seja na comunicação, seja no campo da filosofia, psicologia, arte, enfim, a pretensão aqui é realmente trazer a verdade do evangelho, cara. É isso, você tá entendendo? É trazer para vocês a verdade do evangelho. Nós queremos ser nessas lives que a gente está fazendo, nesse movimento de exposição, além de trazer um conteúdo, a gente quer trazer a verdade do evangelho. E isso vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês, tá? Se vocês estão seguindo o Rogério, eu, Jefferson, Reginaldo, tem nessa estrutura, nesse alicerce que sustenta o evangelho de Cristo. É essa a verdade que a gente anuncia, tá? É isso que a gente quer anunciar. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Rafael, meu irmão também está aqui entrando agora neste momento. Na Venha, live. venha. É isso mesmo. E é muito interessante, muito verdade o que você falou, né? E muitas vezes eu rezo por isso, né? Que realmente aquilo que eu estou fazendo aqui, que eu estou iniciando né, com essa Olha primeira o Padre live. Rodrigo. Temos um Pô, padre entre desculpa. nós agora, tem que Padre cuidar mais Rodrigo. dele. Nossa senhora, que Olá, legal. padre, sua bênção. Meu, é uma Benção. live também nostálgica, né? Temos aqui muitos Muito, muito. ex-seminaristas e o Padre Rodrigo também é ex-seminarista, mas não sei se é porque é padre também, né? Então seja bem-vindo. Então é Sensacional. isso, né? Se eu não, continuando, né? Eu rezo sempre para que aquilo que eu estou fazendo aqui, esse projeto que está se iniciando também com a comunicação, seja para a maior honra e glória do nome dele, que eu consiga levar outras pessoas para ele também, E assim, mesmo ó, que é às vezes muito. de maneira subjetiva, mas muito mais de maneira objetiva. Exatamente. E o teu trabalho é muito bonito, cara, sabe? Porque você se debruçar no ensino da boa comunicação é essencial, velho. Justamente por tudo que a gente está falando aqui, e mais um pouco, né? Porque o tempo é curto, o tema é vasto, entendeu? E eu percebo que ainda as pessoas têm dificuldade de perceber isso no meu perfil, justamente porque eu sou um pouco mais escancarado, né? Você vê que eu não falei nenhum palavrão aqui, cara. Nenhum, entendeu? Em respeito ao teu perfil. Mas, sim, a minha forma de comunicar, né, sempre foi um pouco mais incisiva, um pouco mais, né, na lata. Tu lembra no tempo da teologia, né? A maneira como eu lidava com as coisas. Hoje Uhum. já era mais objetivo, né? E sou mais objetivo. Me tornando aluno do Olavo e do Ítalo, isso, né, se elevou. Por quê? Sim, Porque o cara começa a retirar realmente aquilo que ele tem, tira as escamas e vai saindo aquilo que ele é de verdade, entendeu? E as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, pelo fato de eu querer anunciar algo que é bom, belo e verdadeiro, parar no primeiro palavrão, por exemplo, né? Então, assim, esclarecendo aqui também a vocês, vão além. Não parem na primeira resposta objetiva, no primeiro palavrão, naquilo que é vulgar, não parem nisso, porque tem a semente do verbo ali, entende? O que eu quero anunciar realmente é isso. Seja verdadeiro, seja íntrico, e a verdade é uma só, né? É Cristo. Ponto final. Ponto final, tá? isso A mesmo. verdade é que outras realidades contêm a semente do verbo, tá? Mas nós temos o verbo inteiro, nós temos a verdade inteira, que é Cristo. Tá? A verdade da humanidade se manifestou inteiramente no Cristo vivo, no Cristo pessoa, tá? Não é nem no Evangelho, não é nem no Salmo, não é nada disso, tá? Tem lá, mas a verdade se manifestou em pessoa e é isso que a gente defende, tá? É para ele que a gente olha. Isso mesmo. E sejam fortes, você que está ouvindo aí, você que acompanha o Júnior, né? Uma coisa que o Ítalo fala, né, quando o pessoal reclama, palavrão, palavrão, palavrão. Se você não consegue aguentar um segundo
de desconforto por causa de um palavrão, então realmente esse perfil não é para você. Taleb, cara, Taleb, sabe? O antifrágil. Porra, leva a porrada, leva o soco na boca do estômago, mas levanta mais forte. Você tá entendendo? Aqui não é questão de resiliência, de você saber apanhar e ficar parado. Aqui, o movimento aqui é outro. Você apanha e você vai para cima. Você tá entendendo? Você se manifesta, você age a partir daquilo. Tá? Então é esse o movimento que a gente tem que fazer. Movimento de antifragilidade, justamente não ser frágil. Entendeu? Tem o palavrão ali, aguenta firme, porra. É a maneira que eu me. Pô, falei um palavrão aqui, desculpa. Aguenta firme, é a maneira como eu me expresso, como eu me comunico, mas tenta encontrar ali, nessa costura verbal que eu coloco para vocês, a semente de algo que realmente é mais forte do que o que eu falo, tá? É isso que vocês precisam entender. Sejam fortes. Sejam fortes. E essa é a tua verdade, né, Júnior? Então, se tu Sim. fala palavrão, é a tua verdade. Como eu falei, é a verdade, né? Tu tá sendo verdadeiro. Agora, não que tu não estava sendo verdadeiro até agora, estava se segurando, mas é a tua verdade. Então, fala o palavrão, eu não vou falar, Sim, porque sim, realmente sim. eu não gosto, né? Não Não, é? eu trouxe isso presente. Eu trouxe isso presente porque essa semana não, ontem eu dediquei meus stories ao palavrão, porque muita gente veio falar comigo, cara, sabe? Muita gente veio falar comigo. Né? Cara, você não consegue ter uma linguagem mais limpa. É claro que eu sei isso, pô. Olha pra mim. É claro que eu sei transmitir o que eu quero de uma maneira que eu não preciso usar palavrão, tá? Mas tem momento que eu considero o palavrão algo que dá mais força, entendeu? Chama. E outra coisa, é uma questão, revelando aqui para vocês mesmo, é a questão estratégica. Porque além do conteúdo, o conteúdo por si só ele já separa quem realmente quer ficar e quem não quer, tá? Qual é o meu intuito aqui? De formar uma família forte, com força, com dedicação aos estudos, com dedicação à vida espiritual, com dedicação ao movimento real da vida, tá? É isso que eu pretendo fazer no meu perfil. O conteúdo por si só ele já é um marco divisório. Agora, quando eu coloco um palavrão, vai ser maior ainda, entendeu? É justamente isso daí. Eu quero deixar aqui quem realmente tem interesse por isso. Então, se tão cagãozinho que não consegue aguentar um palavrãozinho, entendeu? Você não é a pessoa que realmente serve para ouvir o que eu tô querendo dizer, infelizmente, né? É, é isso, é isso. É isso mesmo. E último ponto, quinto passo, claro, tem muito mais passos, mas eu quis separar 5 aqui, né, para vencer a timidez. Líderes de salto, seja É, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. bem-vinda. É, de salto, né? Nada contra homens que queiram usar salto, né? Mas enfim. É, quinto passo, não fale só sobre você. Né? Sim. Ninguém gosta daquela pessoa que só fala de si mesma, né? Que só quer falar sobre si mesmo no assunto. Né? Claro que a gente está trazendo aqui, o Júnior estava falando sobre si, estava falando o quê? Sobre a sua forma de linguagem, mas trazendo para o conteúdo que ele traz, que não é sobre ele mesmo. Né? O que a gente está falando aqui não é sobre nós. Não pega a forma, mas pega o conteúdo. Exatamente. O conteúdo é que é importante. Então, Exatamente. não fale sobre você. Né? Seja útil para as pessoas. Né? Que a sua comunicação traga algo que vá acrescentar, não que vá acrescentar mais ao seu ego, mas que vá acrescentar à vida das pessoas. Né? Então, seja útil para as pessoas. Né? Desperte na outra pessoa esse desejo de te ouvir pelo conteúdo que você está trazendo, não porque você está falando de si, porque eu sou teólogo, porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz curso de locução, porque eu sou mestre de cerimônias e blá 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 blá. Isso realmente, se eu Então, começasse a ficasse só nisso, não tinha ninguém assistindo aqui, nem Du teria continuado, né? Porque é muito chato, ninguém aguenta aquela pessoa, né? E a gente fala, né, aquela pessoa, não seja essa pessoa, né, que a gente daí fala uma coisa, hoje eu fiz sei lá o quê, é porque eu também já fiz isso, porque eu já faço aquilo, porque não sei, e a pessoa traz sempre para ela, traz o para tempo ela, todo trazendo para exatamente, ela. todo Cara, isso assunto é... ela quer trazer para ela, isso é muito chato, não seja essa pessoa. Não sei. E assim, ó, essa questão aí que você está falando, cara, de entregar um conteúdo e as pessoas realmente... É sétima camada da personalidade, pô. Tá? São é aquela...
é aquele escrito do Olavo, que ele fala das 12 camadas, e essa é a sétima camada. O que é a sétima camada? Você ter uma função social, né? Você entregar algo para as pessoas e as pessoas conseguirem confiar em você a resolução daquele problema. Você está entendendo? Então, assim, você traz algo para a pessoa e a pessoa sabe que em você ela vai conseguir encontrar um auxílio naquele problema, uma resolução. Entendeu? As pessoas vão te buscar comunicação. O Rogério trabalha com comunicação, ele ensina comunicação. Eu confio no Rogério a resolução desse problema, entendeu? Eu sei que o Rogério pode me trazer isso. Isso mesmo. Desculpa, tava só me arrumando. Tá velho, cara? Desde que eu nasci. Muito bom, muito bom. Então, é isso. Não fale só sobre você. Seja útil. Traga alguma coisa para acrescentar na vida das outras pessoas. E, não finalizando já a live, mas assim, para finalizar o meu pensamento, né? Eu vi que a Mi está aqui ainda, será? Está aqui ainda. E uma coisa que ela ensinou na primeira live, ou segunda live, enfim, que ela fez sobre o inglês ali no projeto dela e que eu trouxe, foi o que eu até falei num dos stories que eu estava convidando para essa live. E vai acabar o tempo, só dá 1 hora de live. Só 1 hora? Bah. Quanto Então, tempo a gente tem? faltam 15 segundos. Depois a gente volta. Começa mais um pouquinho para finalizar. Pode ser? Você, quem sabe? Hoje a gente já... 15 segundos? Tem 10 segundos. Estamos de volta no nossa live, como diria o doutor Ítalo Marcilli, ao vivo, uma live ao vivo. Eu sempre acho muito engraçado, uma live ao vivo, claro. Live ao vivo, enfim, live ao vivo, né? Estamos aqui de novo na nossa live ao vivo, galera já está entrando de novo, né? Opa, muitos corações aí. Só estou esperando voltar mais um pouquinho aí, mas vou falar, né? Nós estamos, só para dizer que nós estamos Isso. fechando, né? Finalizando aqui a live, entramos de novo porque não deu tempo na última. Então a gente vai já amarrando aqui o assunto. Exatamente. Mas algo que realmente a gente tem muitas vezes esse medo, né? E é sobre isso que foi toda essa live, né? O medo de se comunicar, a timidez, né? Muitas vezes a gente vê a coisa e a gente pensa, né? Com todo esse pensamento, o que que os outros vão pensar, o que que vão pensar de mim, e a gente pinta na nossa cabeça um tigre, né? Algo que realmente, né? A gente tem aquele medo, a gente pensa que as pessoas vão julgar a gente, então a gente fica com aquele medo e realmente, se aparecesse um tigre na nossa frente de verdade, né, a gente fugiria, né? Mas esse tigre não é de verdade, só que na nossa cabeça. É um tigre de papel. Papel. É um paper tiger, né? Existe uma música, procure depois, eu não sei o nome, a Mi vai escrever aqui pra gente nos comentários o nome da artista e o nome da música, né, em inglês, né, sobre os paper tigers. Aqui eu vou pegar aqui. Porque realmente, às vezes o nosso medo é um tigre, mas ele está pintado num papel. E aqui, papel não... É só um papel. É isso que a gente faz com o papel. Então é isso que você vai fazer com o seu medo, é isso que você vai fazer com o pensamento do julgamento das pessoas, é isso que você vai fazer quando você pensar que você não pode acrescentar nada na vida das pessoas e você sabe que você pode. Paper Tigers by Jaci Velasquez. Essa é a artista. Boa, 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 boa. Então, pega isso daqui, pega esse medo, enfia no bolso. Achei que tu ia dizer outra coisa. No bolso. Mas é isso aí, pessoal, entendeu? A timidez, ela realmente não faz o menor sentido, tá? Não precisa da timidez, não precisa. O medo é válido até certo ponto, tá? Mas a timidez é realmente inútil, porque você não é o centro das atenções, você não é, os holofotes não estão voltados sobre você, e as pessoas não estão realmente tão interessadas assim em você, entende? Exatamente. Então se propõe realmente a entregar algo legal, algo bacana, entregue conteúdo, tá?
Hoje ainda o Ícaro postou no Instagram dele que a internet não é passatempo, tá? Mas é a transmissão de realmente algo bom, é transformação. É esse o termo que ele usou. Não é passatempo, é transformação. É isso que o Rogério e eu estamos nos propondo a fazer. A gente está querendo se juntar a esse time que realmente traz, na medida do possível, né? Na medida daquilo que a gente sabe fazer, comunicar, tá? Trazer conhecimento e cola na gente, tá? Venham pro meu perfil, estejam no perfil aí do Rogério, que realmente o que a gente está querendo fazer aqui não é brincadeira. É isso mesmo, queremos trazer utilidade para a sua vida, queremos ajudar você a se desenvolver, né, a se desenvolver realmente, a sair de si, a sair do seu mundinho, a saber que você pode também ser útil para as outras pessoas. Então é isso. Servir, exatamente. Sirva, seja forte, não enche o saco. Tá? Não enche o saco. Não incomode. Seja uma pessoa agradável. Isso. E assim, ó, leiam, tá? Leia. Por mais que seja chato, dedica ali toda noite, pelo menos leia uns 10, 15 minutinhos. Com certeza isso vai te abrir aí as possibilidades de vida humana. Esse leque de... O Henrique aí que chegou tarde, mas está aqui, né? A gente está se despedindo, Henrique, desculpa. Depois assiste lá no... Vai ficar gravado, depois entra no perfil do Rogério aqui, tá? Então, assim, leiam, se dediquem a isso realmente, que com certeza isso vai contribuir muito para a tua boa comunicação e a matança, o extermínio dessa timidez infundada que você tem. Beleza? É isso aí. Júnior, foi um prazer. Esse bate-papo foi muito bom. Espero que tenhamos mais vezes isso. Teremos. Opa. Teremos com certeza. Tá? Muito obrigado. Foi eu que te convidou, mas a live aconteceu no teu perfil, justamente porque faz muito sentido falar sobre comunicação no teu perfil do que no meu, né? Então, vamos aí pensando já em outros assuntos. Pessoas também que têm interesse aí, que trabalham com conteúdo e têm interesse de fazer lives, tanto com o Rogério quanto comigo, chamem-nos, que a gente, exatamente, com certeza, né, a gente está disponível para esse tipo de trabalho aqui no Instagram, tá bom? De minha parte, um beijo no coração de vocês, fiquem todos bem, uma ótima semana, força, não reclamem, façam mais do que aquilo que vocês têm que fazer, façam mais aquilo que vocês têm que fazer e é isso aí, sejam facilitadores na vida das pessoas, tá? Não compliquem mais, porque algumas coisas já são, algumas coisas são bem complicadas. Ô, Rogério, não vai rolar um beatbox aqui? O beatbox, eu falei que se a audiência pedisse eu ia fazer, então, para quem não sabe o que é beatbox, Muito bom. Gente, um abraço para vocês. Fiquem bem. Um beijo. Valeu, Rogerão. Valeu. Um ótimo fim de domingo, uma ótima semana, uma boa segunda-feira para vocês. Valeu. Valeu. Tchau.